Ô, glória. Eu vou pedir ao irmão Tito para poder soltar naquela ordem os versículos que eu dei para ele. E eu vou aqui para baixo para poder ler melhor. Então fica assim, aí acaba não lendo direitinho, tá? Foi nessa ordem os primeiros? Não. Aí. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Próximo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O povo que andava em trevas, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Aleluia, Jesus. Filipenses 3:20, depois não vem 21. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Próximo. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja Deus. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. João 11:25. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? E aqui está a nossa palavra. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pode deixar aí, Tatinho. Por que antes eu li todos esses versículos? Porque eu fui pedindo ao Senhor respaldo dentro da palavra, porque o Senhor só me deu o título da palavra. E eu fiquei muito temerosa com esse título, e Deus foi me esmiuçando de tal maneira. Lembrei de um louvor da Estela, de tal maneira. Lembrei desse um louvor lindo para vocês cantarem, para vocês cantarem. É lindo. E eu fiquei muito preocupada, gente, porque o Senhor trabalha conosco cada um de uma forma, né? Às vezes quando a gente recebe a palavra do Senhor, cada um tem uma forma que Deus trata. Mas dessa vez Deus fez bem diferente comigo, eu fiquei apavorada, vou ser sincera. E o título dessa palavra, nós vamos nos perguntar uns aos outros. Eu vou perguntar aqui para o Nasson, e eu quero que um pergunte ao outro. Nasson, quando a morte nos encontrar, estejamos vivos. Vamos repetir uns aos outros? Quando a morte nos encontrar, estejamos vivos. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente não está percebendo que a gente está vivo, mas já está morto. Então, se depois vocês quiserem, eu passo toda essa listinha aqui que eu passei, os versículos, né? Deixei repetido, porque se a gente buscar, eu só pus aqui, ó, Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Só que às vezes a gente já está em pecado, já está em morte, mas ainda está vivo. E tem como se redimir aqui, e a gente está perdendo tempo. Salmos 23:4. Não temerei mal algum. O Senhor está falando para a gente não ficar ansioso, não ficar desesperado, não ficar perdendo o nosso tempo de vida tão precioso que a gente tem, e a gente está assim totalmente negligente com isso,
vivendo como se a gente não tivesse a Deus, como se a gente não tivesse o Senhor Jesus em nossas vidas. É tão visível isso que hoje os púlpitos, as pregações, os louvores, tudo virou em torno de terapias psicossomáticas, porque nós não estamos mais conseguindo absorver o que a palavra do Senhor fala. É tão doido que a gente está vivendo que a gente já acorda pensando como que a gente terminará o dia. Ontem, essa semana minha mãe teve que fazer uma cirurgia, foi tudo muito corrido. Segunda-feira eu tive com ela no médico, e aí ela me avisou na segunda que ela operaria na terça, é óbvio que ela não sabia disso naquele dia, né? Enfim, coisas de família, glória a Deus que todo mundo tem família assim, né? Por isso que a gente vive buscando a face do Senhor. Então na quarta eu sabia que eu tinha que passar na casa dele e eu estava cansada, irmãos, né? A idade da gente vai chegando, a gente aumenta atrás de vista, a gente quer ser fitness, a gente quer ter casa limpa, a gente quer ajeitar tudo, a gente quer estar bonita, a gente quer estar disposta para o marido, mas a gente não está, né? A gente sabe que a gente falha pra caramba, mas é assim a vida da gente. A gente quer ser mãe, a gente quer ser tudo, mas a gente também não quer ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E por conta disso, a gente está vivendo a morte em vida. E quando Deus falou isso comigo, aquilo começou a me queimar de tal forma que eu falei assim, tá, pai, então o que eu posso fazer em meio a todas essas situações que eu estou vivendo para que eu te espere viva? E o Senhor falou para mim, é só me adorar. E aí eu parei e pensei, como que eu vou adorar o Senhor? Que às vezes a cabeça da gente vai a milhão com tantas preocupações, e é natural, gente, porque Ele nos criou, Ele sabe da nossa falta de estrutura, e Ele nos deixou com grandes lacunas exatamente para ser preenchidas por Ele. Somente Ele pode preencher. Às vezes a gente bate de portas em portas, a gente vai buscar várias denominações de fé, de religião, mas Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o Deus eterno, o único verdadeiro Salvador de nossas vidas. Não adianta, não há vida fora de Cristo. Quando a gente se encontra com Ele, ainda que a gente possa, dentro da nossa mente, eu faltei tal culto, eu ainda não me comprometi, ou hoje eu não toco um instrumento, ou ainda não estou no louvor, ou eu estou aqui com o microfone. Não é sobre isso, gente. É um vazio que você pode estar no maior momento da tua vida, mas dá um negócio esquisito que você fala assim, eu não estou legal. Aí você está naquela casa que tu sempre sonhou, ela está toda mobiliada, perfeita, pode chamar a melhor faxineira, tu fica lá de madame e tu fala, não tá bom. Tu tá tudo em dia com aquela roupa, mas não tá bom. Mas quando você tem Jesus, gente, é extraordinário, porque faltam coisas, e coisas sempre vão faltar. E ainda que a gente as tenha, quando a gente adquire, daqui a pouquinho a gente já está pensando no outro. Esses dias eu estava falando com o Senhor e já estou orando pela troca do carro. Mas eu estava falando para Deus, Senhor, a gente é bem sem vergonha, né? Porque não tem muito tempo que trocou. Mas Deus sabe disso. Mas não é pecado você pedir essas coisas. Mas não é nessa coisa da troca, não é nessa coisa da conquista que Deus se alegra de ver como a gente está vivendo. É de ver a nossa dependência dEle. Então, quando a gente, ainda que as coisas faltem, mas olha, quem é casado com o seu cônjuge, com todos os seus defeitos, com todos os seus chiliquinhos, né? A gente só fala dos homens, as mulheres não fazem isso o tempo todo, né? Que a gente é chata. Hoje de manhã, quando eu fui trabalhar, eu deixei na rádio, a irmã falou, irmãos, eu estava perdendo meu casamento, porque eu era uma insuportável dentro do lar. Eu falei, sabe que ela está falando de mim? Eu falei, não é possível, gente. Enquanto minha vida para essa mulher, aquela coisa, né, quando a gente não come, a gente chega na igreja. Mas ela estava falando uma coisa que eu faço. Gente, eu reclamo demais. Eu encho o saco do Fábio e da Carol. Porque os dois são muito bagunceiros. Eles são pessoas desorganizadas. Eles são assim, eles largam as coisas. Mas eles têm caráter, eles têm coisas boas. Hoje a Carol chegou e fez um faxinão em casa. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho as minhas mãos, o meu ombro, já tudo lesionado. Então assim, ela chegou e foi fazer. Na hora que eu olhei ali, o sapato
casa a gente perde tempo com pequenas briguinhas, que a gente esquece de agradecer e olhar para tudo de bom que a gente tem, até pelo fato da gente ter uma família para reclamar. Tem gente que não tem família, gente. Tem gente que daria tudo para ter um marido enchendo a paciência dentro de casa. E como daria isso? Tem gente que daria tudo para ter uma esposa. Tem gente que daria tudo para ter filhos. E ainda que a pessoa esteja completa com tudo que tem, a gente ainda está continuando vivendo e morrendo. Então é muito sério. Quando o Senhor veio tratar isso comigo, eu parei e pensei, eu falei, Senhor, por quê? Em Isaías 9:2, luz sobre as trevas, foi quando ele deu essa condição ao povo que estava ali numa situação muito difícil, né? Eu gosto de estar trazendo a palavra, irmão, sempre com lição de casa. Eu vim de um berço cristão muito rico, pastor Natanael Rinaldi, um apologético, um defensor de seitas heresias. 1 hora antes do culto, começava às 19, 6 horas da tarde, quem quisesse chegar na igreja já tinha estudo da palavra. E eu amo a palavra, eu gosto, porque eu sou muito curiosa, gosto de debater as coisas. Então, tá aqui. Depois você vai entendendo, você lê na sua casa. Ah, irmã, mas eu não entendo a Bíblia. Gente, não é fácil entender. Peça ao Espírito Santo, leia. A gente não faz só aquilo que gosta. Quantos de nós vamos trabalhar e estamos em lugares que a gente não quer estar? Mas a gente vai. E por que para Deus a gente está negligenciando tanto? Não tem coisa secreta para viver para Deus. É simples a receita. Lê a palavra do Senhor, lê a Bíblia, peça ao Espírito Santo para te dar entendimento daquilo que você precisa e ore. Ore o tempo todo. Converse com Deus. Ai, irmã, mas quando eu dobro o joelho, eu começo a orar, daqui a pouco eu lembro do que eu marquei um negócio com meu colega, tem o futebol, tem a compra, todo mundo perde. Todos nós perdemos isso. Quantas vezes eu estava orando e de repente eu estava viajando na maionese e falando outras coisas aí, volta, traz a tua mente cativa. É exercício, é disciplina. Não é fácil. É fácil? Não é fácil. Deus não vai pedir nada que seja fácil para nós. Porque o que o Senhor fez por nós também não foi nada fácil. Eu creio que quando a gente lê João 3,16, né, que Ele deu seu único filho por cada um de nós. A gente tem músicas, tem vídeos com todas essas coisas, né? Eu me lembro uma vez, eu não sei que louvor que era, mas tinha um negócio de uma ferrovia e uma criança ficou presa. E aí tinha um trem cheio de gente, o homem teve que optar, ou salvava a criança que era o seu filho, ou deixava aquele desastre todo e ele sacrificou o filho. Aí muita gente via aquele vídeo e achava assim, ai que absurdo. Gente, Deus fez isso por nós. Ele entregou Jesus Cristo. E aí a gente para pensar e fala, nossa, né? Mas por quê? Porque a gente está convertendo tudo a muito olhos humanos. A gente está se esquecendo de que quando você... Hoje, você que está aqui, ó, você não está perdendo seu tempo, você optou por estar aqui. Ninguém te obrigou a estar aqui. Todo dia nós fazemos escolhas. Então, quando a gente escolhe estar vindo na casa do Senhor dentro de um tempo, ouvir a voz do Senhor, não é a minha, não é do pastor Silvio, não é das irmãs que cantaram, dos irmãos, não é de ninguém, você está ouvindo a voz de Deus. Você optou por fazer uma renúncia da sua vida. Então, essa renúncia, ela custa caro. Mas ela nos traz uma vida eterna. Aleluia. Na qual ninguém vai roubar de nós. A única pessoa que pode tirar isso de nós somos nós mesmos. Então o nosso maior inimigo é a gente. Eu sempre falo, não dou crédito ao encardido. Eu não dou poder a quem não tem. Eu nem lembro dele, gente, na existência da minha vida. Às vezes as pessoas começam a falar, ai porque levantou, ai porque aconteceu. A gente sabe que vem. Mas aí a gente sabe que a gente tem a oração. A gente sabe que a gente tem alguns poderes em nossas mãos. Sabe? Esses dias eu vi uma irmã fazendo um ato profético dentro da sua casa. Semana passada, no sábado, eu estava lá. Eu tenho um mistério com Deus na pia de louça. É uma coisa impressionante, porque eu adoro cozinhar. Então, quando eu não estou trabalhando, eu cozinho em casa. Eu estava lá na pia e aí eu cantei, louvei. Sei lá quantas línguas desceu, e eu deixei Deus agir. De repente eu fui para a sala, fui para o banheiro, fiquei na cozinha, comecei a profetizar dentro da minha casa, abençoar, porque esse é o nosso
grande trunfo contra as armas, as quais a gente não vê. As ciladas do inimigo estão aí o tempo todo. A maior luta que nós temos atualmente é dentro da nossa mente. Existe um livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Esse é um dos maiores livros que eu já li. Eu amo esse livro, amo. E volte e meia eu volto a ler esse livro, porque assim, tem coisas que nunca acontecem, mas a gente fica sofrendo por algo que nunca aconteceu. É tão doido isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, porque às vezes você é convidado para uma festa de família e a gente ama a festa de família, né? É uma coisa assim que todo mundo tem uma família ótima para querer ir. Aí é justamente naquela saia justa que você não quer ir, aí você começa a projetar tudo que vai acontecer. Gente, Deus me perdoe, a gente já chega no lugar completamente transformado, e não é por coisas boas, porque a gente já foi o quê? Se matando no meio do caminho até chegar no lugar. E quando as pessoas têm atitudes diferentes daquilo que a nossa mente trabalhou, a gente fica assim, daqui a pouco vai dar o bote. Mas não é, gente. O bicho está dentro da gente. É a gente que está trazendo essa porcaria para a nossa cabeça. Por quê? Pela ausência da palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu me encho da presença do Espírito Santo, não tem espaço para outras coisas virem. Ou quando elas vêm, eu automaticamente estou conseguindo reconhecer que é tudo menos a presença de Deus. E se não é de Deus, não é bom. E se não é bom, a gente joga fora. É simples assim. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas é tão fácil a sua vida. Ah, mas não é mesmo. Não é mesmo. É porque a gente tem que se educar. Se a gente não doutrinar a nossa carne, se a gente não começar a dominar os nossos impulsos, se a gente não se conhecer, né? Se a gente não buscar ajuda. Às vezes a gente, assim, eu vou falar para vocês, eu estou 49 anos, eu estou entrando na menopausa agora oficial, diagnosticada por médico. Eu comecei a sentir um monte de coisa, mas é um monte de coisa mesmo, né? Até semana passada, no total dos dias, eu fiquei 18 dias sangrando. Eu falei, passei da mulher do fluxo de sangue, né? Porque a gente fala 12, mas foi 12 anos. Mas, gente, é um inferno aquilo. Se eu não me controlar, se eu não buscar conhecimento, se eu não buscar ajuda médica nessa área, eu não vou entrar bem. Quando ele estiver com 60, aí é que eu estou lascada, porque eu tenho que cuidar desse corpo biológico. E aí eu falei de uma área que existe um médico específico. Órgãos das mulheres, parte ginecologista, homem urologista, se é coração é cardiologista, se é dente é dentista. Agora a cabeça é o quê? O que a gente trata a cabeça? É psicólogo. Nossa, mas eu vou para o psicólogo, eu sou crente. Vá para o psicólogo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Porque às vezes você vai falar com um amigo, e por mais amigo que a pessoa seja, ela não tem estrutura para poder te ajudar, ela não tem aquela capacitação. E como é que eu posso pedir ajuda nesse sentido? A gente vai se cercar, vai procurar o histórico desse profissional, porque hoje tem uma vertente para tudo, né? E a gente tem que ter prudência em tudo que a gente faz. Eu mesma fui numa médica, que as orientações que ela me deu, eu falei, isso é a boca do Satanás, não é possível. E eu ali ouvindo as coisas que ela me falou, quando eu abri a minha boca, ai, desculpa, eu não sabia se era de igreja. Eu falei, não sou de igreja, não, sou de Cristo. Aleluia. Porque o mundo resolve as coisas com coisas mundanas. Mas nós resolvemos as coisas levando ao Senhor, e Ele sim nos direcionará. Hoje, novamente, quando eu estava meditando para trazer a palavra para vocês, o Senhor falou para mim, o meu povo tem me tratado como aquele amigo que fala bastante e não deixa eu falar. Eu sou um desses amigos, às vezes eu falo. E a pessoa, né, o Fábio fala assim, às vezes, toma fôlego, né, Preto? O Toninho fala, toma fôlego. Que eu falo, gente, eu sou comunicativa, eu sei lá, às vezes desinveste o negócio, eu não paro. E às vezes o outro não tem oportunidade de falar. E aí eu estava lendo algo que é exatamente assim. Tá vendo? Tá isso aí na minha Bíblia, numa parte ali que eu peguei, que Deus tem esse momento com a gente. Porque às vezes a gente está falando tanto, mesmo a gente achando só que está orando. Mas por quê? Porque aí a gente achou, então hoje eu consegui orar bastante, falei. Aí a gente já ora, tem os compromissos, levanta.
Vocês já tentaram? Um dia eu fiz isso, eu marquei no cronômetro do relógio, pus para despertar o alarme 5 minutos em silêncio, depois que eu orei, para ficar quieta. E deu tudo. Deu comichão, deu vontade de sair correndo, deu coceira, deu tudo. Só para ficar quietinha, para ver o que Deus ia falar. E Deus não falou. Eu creio que Ele estava me testando. E Ele, sim, com certeza viu. E eu adorei no fundo, porque eu falei assim, nossa, foram só 5 minutos, mas que indisciplina, né? Porque se um filho que é pequeno faz essas coisas com a gente se chateia, tem a obrigação de ensinar um animal que a gente tem em casa, né? Bota lá jornal, ele nunca faz. Por que a gente está sendo tão negligente com as coisas do Senhor? E com essas atitudes, a gente está deixando de ter vida na hora que a gente está vivendo. E está vivendo vida em morte. E de verdade, quando a morte chegar, como é que a gente vai estar? Às vezes as circunstâncias das nossas vidas não estão nos favorecendo, né? Eu não sei a espécie de trabalho que cada um tem, a rotina de cada um de vocês, mas às vezes a gente não faz coisas que a gente quer, não está em lugar que a gente gosta, ou tem que passar por degraus que a gente não deseja. São coisas da vida. Pastor Luiz Fernando sempre brinca, o nome disso é vida, né? Eu gosto muito de ilustrar que a vida parece uma grande roda gigante e ela roda. Então, se ela roda, volte e meia, a gente está em várias posições. E a gente tem que lembrar que não é a posição que vai nos definir, mas é a nossa essência. Então, eu volto a falar com os irmãos. E o Senhor me tocou muito nisso. Eu nunca fiz terapia, de verdade, por falta de grana. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a priorizar isso diante do Senhor. E comecei a orar e separar um tempo para que o Senhor tratasse isso comigo, né? Eu tenho pessoas que, graças a Deus, eu posso realmente sentar, conversar, mas tem coisas que a gente não deve falar para ninguém. Eu comecei a deixar ser tratada pelo Senhor. E as coisas que o psicólogo Jesus Cristo tem me falado têm sido muito duras. Uma delas é me acalmar, ficar quieta, fechar minha boca, né? Aí dá para até fazer aquele pegar uma fita adesiva, ficar rolando na boca, a calada vence. Não vence. Porque quem gosta de falar, gosta de berrar, e a gente não pode fazer isso. Porque a gente tem que entender, aprender a nos conhecer. Quando a gente aprende a nos conhecer, quando a gente aprende a identificar algumas coisas em nós, as coisas vão ficando mais fáceis para Deus trabalhar e nos entregar aquilo que Ele precisa. Para que a gente seja que em quaisquer circunstâncias da vida, a gente viva. Tem tanta coisa boa para a gente viver, sabe? Tem uma coisa que na igreja sempre me chama a atenção e eu gosto de às vezes observar. Eu sempre fui muito chameguinha no meu pai. Meu pai já partiu para o Senhor, já tem 5 anos. E eu era a filhona mesmo que ficava em cima. Eu lembro de momentos assim muito gostosos, até depois de casada, ele ia lá para casa, terminava os almoços, a gente corria, quando o Fábio subia, a gente já estava deitado. Eu gostava de ficar agarrada mesmo, meu pai. A Estherzinha faz muito isso com o Maurício. E teve um culto aqui que eu observei, a sala está ali, mas a Esther é grude mesmo, que eu já observei. Aí teve um culto aqui que o negócio estava e um mover do Espírito Santo, e daqui a pouco a menina estava assim, olhando para mim lá, eu quero papai. Aquilo ficou gravado na minha mente de um jeito que às vezes a gente quer o papai físico, mas a gente já adulto, mesmo já com os nossos cabelinhos brancos, a gente precisa do nosso papai. Ah, mas eu não tive um bom papai físico, eu não tive um bom papai de verdade biológico, mas nós temos um pai em Deus. Deus é o nosso pai. E Ele é tão pai que Ele vem quebrar todo julgo, todo trauma, todo complexo, todo abandono. E quando esse pai nos abraça e a gente pode dizer, eu quero papai, é nessas horas das circunstâncias todas adversas das nossas vidas que a gente pode lembrar o tempo todo que a gente pode ser de verdade feliz e grato com aquilo que a gente tem. Aleluia. Sabe, gente, se a gente ficar o tempo todo remoendo, trazendo coisas que não são boas, vai ficar mais difícil, porque já está difícil, está muito difícil, né? A gente está vivendo situações adversas, a gente vê notícias que nos abalam. A gente estava se arrumando para cá, estava passando lá o negócio
invadiu aquelas casas e as pessoas estão sem suas casas. E eu vi o maior depoimento de um senhor, que provavelmente já deve estar aposentado, que inclusive a esposa falou que ele estava fazendo manutenção lá numa parte da casa. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, né? Tu já se aposenta, está quieto na sua casa, cai um monstro, que é uma máquina enorme, o negócio cai, não sabe quando vai voltar para a casa dele, nem se vai ter, que a gente sabe que essas coisas aqui no país, mas não é só aqui, em todo lugar. Então são circunstâncias. Mas a verdade, se essa pessoa tiver alicerçada em Deus, enraizada em águas profundas, que vão nos preenchendo, sabe? Tem dia que ela vem como orvalho, tem dia que ela vem como cachoeira, tem dia que ela brota do solo, tem dia que parece que a terra está seca, mas se cavar bastante ainda tem manancial lá embaixo. A gente precisa aprender a não nos deixar morrer em vida, porque está muito sério isso. E a gente está levando toda essa morte para dentro da nossa casa, porque a gente ainda tem o hábito de oferecer o melhor para o de fora, né? Tu não vai responder mal uma pessoa lá no teu serviço, né? Eu já te encontrei lá várias vezes. Não dá, entendeu? Porque senão perde o trabalho. Mas aí chega em casa, já está cansado do dia, Edinalva perguntou alguma coisa, tu sai dando uns coice, sem perceber. Por quê? Porque ela é tua esposa, porque acha que tem obrigação, porque disse sim que o casamento é o teu fim da vida. Gente, a gente precisa se encantar todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu sei que o Fábio acorda meio assim assustado, mas ele está dormindo e eu fico olhando e admirando esse homem. Sinceridade, eu fiz uma excelente escolha. Eu não sei ele, mas eu fiz. São quase 30 anos e eu ainda o admiro. Eu não estou falando isso para vocês porque eu estou aqui, não, é de verdade. Tem dia que eu não admiro de jeito nenhum, nem queria conhecer. Não vou mentir, eu sou humana e acredito em que ele também. Mas no geral, eu olho e falo, meu Deus, né? É umas coisas que passam, mas isso nos alimenta. Agora, por quê? A Carol já cresceu, ela não gosta muito, mas de vez em quando ela tem vontade de apertar aquela criança assim, que nem tá pequenininha, né? Ali pegar ele, mas não, ela, mãe, porque eu sou de toque, eu gosto de beijo, eu gosto de agarrar, sabe? Essa é a minha forma eu sou de demonstrar, eu sou assim, eles já são de atitudes. Mas o que a gente faz? A gente está cansado e a gente chega em casa e oferece o resto. Ou então a gente oferece tudo aquilo que a gente mostrou uma semivida para os de fora e em casa a gente joga todo o lixo. E aí o inimigo está fazendo a festa. E aí a gente vem para a igreja, acha que a igreja vai resolver nosso problema, acha que um culto especial vai ser toda a solução e não vai. Porque o que Deus tem para fazer com cada um de nós é de dentro para fora. Quando a gente chega aqui é para adorar, é para servir, é para buscá-lo. Sabe? Você que veio aqui, você não veio hoje me ouvir, você não veio ouvir a palavra, você veio adorar o seu Deus. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que te faz levantar, é Ele que te dá fôlego de vida todas as manhãs. É Ele que sabe o mais profundo do teu coração, dos teus pensamentos. E isso ninguém pode suprir. O teu cônjuge não pode suprir, o teu filho, o teu animal, ninguém vai suprir isso por nós. Diz que o buraco que a gente tem dentro da gente, aqueles temores, aquelas dores, somente Deus é capaz de preencher. Então, quando a gente já tem esse encontro com Ele, o que a gente tem que aprender é a forma da gente se comunicar, é a forma da gente se conhecer. Mas não tem como eu começar a me relacionar com uma pessoa e a desenvolver algo se eu não estiver em constante junção com aquilo. Eu vou começar um novo trabalho. Como é que eu vou aprender esse negócio se eu não praticar? Vamos lá, tirar a carta. Como é que você aprende a dirigir? Às vezes batendo, ralando o carro, fazendo umas barbeiragens boas, mas uma hora você aprende. E num dia que você menos espera, tu tá às vezes incomodada com o outro que também tá aprendendo e tu vê que tu tá ali, ó, tipo Fórmula 1 já. Mas tu errou bastante, mas teve aquela constância. Aí a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso quando quer conquistar alguém, a gente mesmo errando muito no casamento, a gente ainda vai lá,
faz aquela comidinha que gosta, faz aquele carinho, cuida, vigia. Porque a gente também não é burro, né? A gente sabe morder, mas sabe assoprar, joga um álcool, faz alguma coisa. A gente faz isso. Mas com Deus a gente não tem se chegado tanto. E foi muito lindo, porque eu recebi o título dessa palavra dia 18. E até então Deus não deu nada para mim do restante. E aí eu comecei a folhear tanto esse caderno quanto outros que eu tenho. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, pai, eu vou pegar uma das antigas, né? Que ela ainda não preguei toda, né? Deus falou, espera. E eu não querendo esperar, mas tudo bem. E aí ele começou a falar para mim, observar os detalhes do meu dia a dia. Só que como a minha semana estava programada de um jeito e aconteceu algo que eu não programei, ou seja, não estava no meu controle. Isso acontece com todos nós. Quando saem as coisas do nosso controle, da forma como a gente faz, o que a gente acontece? A gente começa a ficar irritado. Porque a gente sabe que provavelmente vão vir coisas que não estão da forma como a gente gosta ou que talvez a gente não consiga resolver. Então, para que a gente não saia como culpado ou que não sabe fazer, a gente já começa como é que eu vou dizer? A gente ataca para se defender. Aí pode parecer o quê? Que você está se movimentando, você está fazendo alguma coisa. E às vezes Deus quer só que a gente fica só esperando e calado, quieto. Aí dá uma vontade da gente sair correndo e falar, Senhor, o que eu estou fazendo? E Deus está só observando o que a gente está fazendo. E quarta-feira, eu terça para Santos e quarta também. Né? Minha mãe operou na terça, meu irmão ligou mais tarde para comunicar, depois quis insinuar que era para ir para o hospital, mas assim, ninguém avisou, gente. Né? Então foi uma coisa tão linda, minha cabeça começou a fervilhar, aí você traz uns negócios, aí eu assim, respira, né? Eu entro na casa das pessoas, não dá para entrar na casa de ninguém perturbado, né? Você recebe uma pessoa para te prestar um serviço, no mínimo que a pessoa tem que aparentar que é uma pessoa equilibrada, né? E aí a pessoa me entrega uma parte do corpo dela, eu estou lá trabalhando, então você tem que estar uma pessoa equilibrada. Ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. E a gente vai levando a vida. E ainda veio quarta e terça resolveu e tal, enfim. Chegou quarta, eu estava bem cansada, não só fisicamente, mas mentalmente. E aí quando eu fui entrar em Santos, não sei se alguns aqui lembram onde era o antigo do Clube Caiçara, que hoje é um prédio grande, eu ia naquele prédio ali. Então ali é o ó para parar. Ali naqueles dias é dia de feira, ali para trás, perto do Orquidário. E os lugares ali são muito ruins. Então tem uma ruazinha que logo que a gente sai ali da Presidente Wilson, que ela já dá na praia, mas é uma rua sem saída. Eu sempre saio daqui de Praia Grande orando ao Senhor pedindo meu lugar ali. Cheguei, pá, tinha um caminhãozinho quebrado, não dava nem para passar na rua. Eu já tenho um olho biônico, não vi vaga nenhuma. Aí volta, dá a volta lá no Orquidário, tudo ocupado. Aí volta de novo lá na divisa. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, tem horário, tem gente nova hoje. Então comecei a falar com Deus. Quando eu vi o caminhãozinho ainda estava ali, só que de repente eu vi um vão enorme, cabiam 2 carros. Aí eu entrei feliz, corri, fui lá, fiz a manobra, me estacionei. Gente, quando eu parei, eu até gravei uns storyzinhos no meu Instagram de trabalho. E eu falei, eu não sei vocês, mas eu não vivo sem Deus. Foi uma coisa tão simples, mas eu pude estacionar meu carro num lugar que era melhor para eu andar menos, tudo. E eu desci do carro, o quê? Devia estar sorrindo, provavelmente. Eu acho que sim, porque logo em seguida passou um morador de rua. E ele olhou para mim, carregando alguma coisa, mas não estava nem tão sujo, nem assim uma aparência daquelas que a gente já olha, mas já se defende. Ou não. É verdade, a gente quase não olha para essas pessoas. E às vezes eu também não olho, não vou ser hipócrita para vocês. Mas ele passou por mim, né? Eu toda de manhã aquele, bom dia, doutora. Eu, bom dia. Aí ele gritou, eu bom dia, virei para pegar os negócios do porta-malha, ele gritou, meu Deus, que sorriso lindo. Obrigado, Deus, eu ganhei o dia. Gente, eu tive uma vontade tão grande de chorar, porque eu parei e pensei, Senhor, essa pessoa
só precisava ouvir aquilo que ela já devia ter falado contigo. Ela estava precisando de um sorriso. E ainda dentro da dificuldade minha ou da dela, não importa a nossa classe social, nós transmitimos vida um ao outro. E eu saí ali do meu carro e até eu chegar na casa do meu paciente, eu fui falando com Deus e Deus foi falando para mim: o que eu quero do teu povo, o que eu quero do meu povo, o que eu quero de todos que me servem é vida. E a vida está nos pequenos detalhes, está no sorriso, está numa gratidão, está em agradecer. Gente, a gente tem casa para dormir, a gente tem cama, a gente tem comida. Nem todos os dias a gente come aquilo que a gente quer, mas a gente tem. E a gente não está agradecendo. E aquilo começou a transbordar dentro de mim. E eu não parava de falar com Deus. E eu entro na casa de uma pessoa que hoje é meu amigo há muitos anos, mas não são cristãos. E eu começo a trabalhar. E uma hora ele falou assim para mim assim: você está tão bonita hoje. Eu falei para ele: é Jesus Cristo. Aleluia. E Ele está aqui com você. Ele falou amém. Hoje a minha diabetes deu menos. E começamos a falar coisas que edificam, coisas que preenchem a alma. Porque você não precisa também, só porque você se tornou cristão, querer enfiar Jesus goela abaixo do outro. O que você precisa é viver Jesus. É você fazer uma conta e pagar. É você ter uma conta, não dá para pagar, chega lá e fala: aconteceu isto, eu preciso negociar, eu tenho X para pagar. É isso. Porque eu tenho pessoas que chegam para mim e falam: quando o cristão chega no meu estabelecimento, eu tenho medo. Então, quando hoje eu sou cristã, eu tenho um título, eu tenho uma identidade, né? Não tá em algum lugar, não é uma tatuagem que dá para ver, mas a minha atitude vai demonstrar isso. A nossa atitude em olhar para uma pessoa que às vezes está aparentemente desfavorecida. Sabe, eu viajo na maionese, assim, minhas conversas com Deus, né? E às vezes eu parei e pensei assim: Senhor, se fosse um anjo transfigurado ali, o Senhor mandou aquele homem só para ver como eu ia reagir. Mas, gente, eu estava tão grata de ter estacionado ali. E depois ele falou aquilo. Aí quando eu observei, vinha um casal pela calçada, mas senhores também sorriu. E ele começou a agradecer. E eu ainda falei: Deus abençoe, tenha um bom dia. Amém, Deus abençoe a todos nós. Ele anda conosco todos os dias. Então eu não sei. Eu espero estar lá no céu, porque eu acho que ele vai estar. Eu não sei. A gente tem essa coisa de querer hoje, sabe, enquadrar tudo. A gente sabe que o crivo, que a salvação está aqui, ó. Mas eu não sei, gente, de verdade, quantos de nós estamos vivendo o que está aqui. Quantos de nós estamos deixando permanecer aquilo que nós recebemos que está aqui, que é a salvação do nosso Senhor. O que é que eu pedi para que deixasse nesse versículo? Porque aí eu fui esmiuçando, né? Vamos começar pelo mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas foi a condição que Deus deu. Não foi o que Deus pediu lá para Adão e Eva? Ele pediu, mas, então é uma condição. E aí todo dia nós temos essa condição: ou eu acordo, ou eu não acordo. Ou eu hoje ponho aquela roupa para lavar, ou eu deixo mais um dia para juntar outra. Ou eu hoje... A gente faz escolhas o tempo todo. Toda hora a gente faz escolha. E é mas na escolha entre o que é bom e o que não é. E depois veio: não coma da árvore do conhecimento. Por quê? Porque ela oferecia 2 caminhos: o bem e o mal. Isso aí já aconteceu. Nós vivemos hoje as consequências disso. Só que nós temos o livre-arbítrio de, não vou dizer a palavra manipular, mas de nos condicionar às circunstâncias das consequências do que foi feito dessa escolha. Então, ainda que a escolha não foi boa, nos deu, né, esse livre-arbítrio entre o bem e o mal, e mesmo que algo de mal nos aconteça, o que eu estou fazendo quando algo mal acontece na minha vida? Qual a lição que eu tiro disso? Né? Hoje volta e meia me aparecem pessoas falando de situações
situações da economia, de desemprego. E eu encho a boca, eu gosto muito de falar, quando principalmente são mulheres, esposas desesperadas, eu falo, olha, em 26 anos de casado nós passamos por 5 desempregos e o último foi o melhor. A pessoa me olha, credo, eu falo, então eu posso te dizer tudo como que você vai conduzir. Porque se Deus me deu essa situação, não era só para eu dizer, ai, meu marido ficou desempregado 5 vezes, foi horrível. Claro que foi horrível. Não é bom ficar desempregado. Mas, o que eu fiz diante disso? Qual foi a minha atitude diante disso? Então, a gente tem que olhar a adversidade e o mal, aprender essa lição e reverter. É essa a nossa função, né? Isso nos tirou da nossa inocência e de uma certa proteção. E aí a gente está diante do bem e do mal. E todo dia a gente faz essa opção. E não adianta a gente dizer que porque a gente é honesto, paga as contas, não matou, não adulterou, não roubou, não saiu falando mal dos outros, que a gente é 100% bom. Não é. A gente tem pensamentos malzinhos, sim. A gente tem umas vontades que Deus que me perdoe, né? Nem que seja aquela pessoa que às vezes nos atrapalhou, que ela leve um pequeno tropeção, mas que dá uma vontade de dar. E Deus sabe disso. Mas é nessa hora que a gente tem que se controlar e entender o que o Senhor quer. Hoje a gente tem 2 escolhas, eu coloquei aqui. Ou a gente fica sorrindo, ou a gente chora. Ou a gente canta, ou a gente grita. Ou a gente é feliz, ou a gente é triste. Ou a gente ora, ou a gente só reclama. Ou a gente vive, ou a gente morre. Pois no dia em que dela comer, certamente morrerás. De verdade, a única certeza que a gente tem de que a gente está vivo é que a gente um dia vai morrer. Isso é fato, gente. Mas que a gente possa viver da melhor forma, né? Eu sei que circunstâncias às vezes nos paralisam, certas coisas a gente fica difícil se levantar um pouquinho, a gente às vezes fica muito machucado por muitas coisas, mas nós temos uma praia extraordinária. Nós tivemos só uma caminhada, né, pastor, que podemos fazer, mas assim, aquele dia foi maravilhoso, né, gente? Foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. E a gente fez uma coisa tão simples. Eu sei que às vezes não dá. A gente tem... toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a outra deixou de ser feita. E geralmente é dentro de casa. E a gente, que é a mulher que é dona de casa, fica pensando que na semana terá mais um acúmulo. Mas de verdade, eu estou falando porque eu preciso fazer isso. Tem hora que a gente tem que parar as coisas, largar tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro, gente. É viver com quem está vivo. Vamos caminhar, tirar essa cara de carranca que a gente anda tendo, né? E o Senhor trouxe isso para falar muito comigo, para que a gente possa fazer isso dentro da nossa casa, que a gente volte a elogiar mais nossos esposos, que os nossos esposos voltem a olhar para a gente, nos desejar. Gente, é a coisa mais louca do mundo, um casal tá tanto tempo junto, se olhar e se desejar. É só Jesus Cristo dentro de um relacionamento para fazer isso. Porque aí fora é tanta imundície esfregando um na cara do outro, que se você não se santificar e não buscar a face do Senhor, você não vai entender o privilégio que é ter uma pessoa que escolheu te amar para o resto da vida. E dentro da palavra, o Senhor colocou isso em Gênesis, a importância disso, o fundamento que é essa família e todo esse galardão, toda essa riqueza que isso oferece. Então que a gente possa viver. Eu não sei o que Deus veio tratar com cada um de vocês, eu não sei de verdade qual a necessidade de vocês, eu sei as minhas, alguns anseios, algumas coisas que eu desejo, algumas coisas que eu tenho que vencer, algumas coisas que todos nós ainda precisamos passar, para que a gente seja melhor dentro do lar, para que a gente se torne pessoas melhores de verdade dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, principalmente também dentro da nossa igreja, para que a gente frutifique, para que a gente venha a ser útil para o outro, porque de verdade, tudo
que a gente tiver, não vai valer a pena se não tiver pessoas para dividir, né? A coisa mais gostosa que tem é fazer uma boa comida, mas você olhar aquele mundaréu de gente naquela mesa e um querer comer mais que o outro e você só falar, tomara que dê para todo mundo. Mas quando dá e você fica feliz e viu que estava aquela mesa cheia, às vezes a gente não lembra da foto, mas no dia que está enterrando aquele parente, que estava no meio daquela coisa toda, daquele fundus, daquela bagunça, a gente lembra que teve um momento desse. E não foi um bom carro, não foi uma boa casa, não foi nada de coisas que preencheram. Foi a presença das pessoas. E a presença das pessoas que se esforçaram para estar ali, apesar do que vivem. Eu acho que a gente está, negligenciando tanto a presença de Deus dentro de nós, do que Ele quer fazer, que a gente de verdade não está precisando nem da ajuda do inimigo para se matar. A gente está fazendo sozinho. Então que a gente possa pedir perdão ao Senhor, se blindar, pedir a misericórdia dEle, confessar nossas fraquezas, pedir ajuda. Eu não sei como que a gente vai fazer, mas que Deus nos dê esse direcionamento, para que a gente olhe para Ele e fala, eis-me aqui. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Mesmo com tudo que a gente não tem, eis-nos aqui. E nos trata, nos revigora, nos faça olhar com um olhar diferente. Porque Ele olha para a gente todos os dias dessa forma, dessa maneira. Mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Que nós possamos ter essa certeza, que de verdade, quando chegar essa hora, que ela nos encontre vivíssimos. Eu tenho pessoas de 92 anos, 96 e uma de 94. E é uma delícia conversar com elas. E todas as vezes que eu vou, eu agradeço e falo, Senhor, dá só mais um atendimento. Porque eu vejo que aquela pessoa quer viver tanto ainda. E é tão lindo, gente. E às vezes eu paro e penso, já está com quase 100 anos. E aí eu aprendo. Eu espero viver assim. E eu espero que a gente possa transmitir Cristo para essas pessoas também que ainda não as conhecem. Através das nossas vidas, da nossa atitude, do nosso caráter. E mesmo que a gente esteja precisando de ajuda, que a gente ainda peça ajuda vivendo, não morrendo. Aleluia. Deus nos abençoe, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Aleluia. Pastor, eu posso orar? Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, por tudo quanto nós estamos vivendo fora do Teu agrado, Pai. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das nossas almas que gritam por Ti, do nosso espírito que muitas vezes se afasta do Teu Espírito Santo de Deus, da presença que nós precisamos buscar, da falta de entendimento, das coisas as quais a gente não está vendo, Senhor. Tira a nossa carnalidade, Pai. Tira tudo que não provém de Ti, Deus. Nos dê da Tua graça, do Teu amor. Ó Senhor, nos carrega no colo, Senhor. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, sobre a necessidade de cada irmão que está aqui hoje, Senhor. Seja um trabalho novo, Senhor. Seja uma porta de emprego, Senhor. Seja a necessidade de uma conta, Senhor, que está atrasada. Seja a necessidade de um nome, Senhor, que precisa ser limpo. Seja a necessidade de um lar, Senhor, novo, de uma casa nova, de uma casa que precisa ser comprada, de um aluguel que precisa ser sanado.